Olá, eu sou Janaína Spolidório e no vídeo de hoje eu vou falar sobre um assunto que eu acho muito importante. Eu até já falei em outro vídeo, mas com outro aspecto. No vídeo que eu estou mencionando, eu falei sobre a sondagem de leitura. Porque no Brasil nós temos uma cultura que ela é muito enfocada na escrita. E daí a gente perde muito na aprendizagem da leitura. E ela é super importante porque essa falta que a gente tem de enfoque na leitura, ela faz com que o aluno ele tenha problemas no futuro. Quando ele vai prestar algum exame, ou quando ele vai fazer um teste, ou mesmo quando ele está em sala de aula, a gente percebe as falhas, as lacunas que essa falta de aprendizagem de leitura tem no aluno quando ele vai interpretar um texto. Então é muito importante, desde a fase de alfabetização até os alunos maiores, a gente trabalhar com a leitura. Agora, por que a gente trabalha muito a escrita e muito pouco a leitura? Quando a gente trabalha em sala de aula, a escrita é como se fosse uma coisa concreta para nós. Então, quando você vai num conselho, você mostra as coisas do aluno que são escritas e você comenta sobre as dificuldades que você vê. Mas esses comentários, falar sobre a leitura do aluno, é uma coisa muito difícil, porque ela seria a parte abstrata da aprendizagem. A leitura é de pessoa para pessoa e ela precisa de estratégias para ter desenvolvimento. Daí você pode se perguntar assim, mas todo aluno precisa ter essas estratégias de leitura? Sim. Todo aluno, seja ele bom leitor, médio leitor ou péssimo leitor, precisam dessas estratégias. Por quê? Quando o aluno é um bom leitor, acontece que, embora ele seja um bom leitor, ele não tem consciência do que ele faz para ter essa leitura tão boa. E muitas vezes ele lê bem, decodifica na verdade, mas quando você vai perguntar sobre o texto, ele não sabe dizer, porque exatamente faltaram essas estratégias da leitura. A leitura ela tem algumas fases de aprendizagem, que eu falei no vídeo que eu mencionei, que é a sondagem de leitura. E ela vai, assim, trabalha com consciência fonológica, depois consciência fonêmica, né, os fonemas. Daí ele passa por uma parte de fluência, vocabulário, interpretação. E assim, são anos de estudo. Mas o que eu vou falar aqui hoje são as estratégias que a gente usa para essa leitura. Eu fiz uma postagem no blog sobre o assunto e vou até deixar aqui embaixo na descrição um link para o blog, para quem quiser ler o artigo na íntegra, sobre quais estratégias de leitura a gente utiliza para o aluno poder ter essas informações que ele lê mais claramente interpretadas. E daí eu achei importante fazer um vídeo comentando sobre o assunto, porque eu acho muito importante a gente começar a pensar nesse tipo de coisa no Brasil. Digo no Brasil porque alguns países já se preocupam com isso e tem até alguns livros que reúnem estratégias de leitura, porque são muitas. O livro mais completo que eu conheço sobre o assunto, ele traz 300 estratégias de leitura que a gente pode trabalhar com o aluno. Lógico que a gente tem umas estratégias mais básicas e é delas que eu vou falar agora. Eu fiz essa postagem que eu falei para vocês no blog e também no Instagram, eu coloquei uma imagem dela. E daí, dentre as estratégias, a gente tem, por exemplo, a visualização. Quando o aluno visualiza o que ele leu, ele é um tipo de interpretação. Por isso que é importante, às vezes, colocar entre as atividades uma atividade para o aluno desenhar. Porque quando ele desenha, ele precisa visualizar o que ele acabou de ler no assunto, no texto, na informação, na receita. Uma outra estratégia seria a inferência. Então, naquele trecho daquele livro, naquele trecho daquele texto, quais inferências são prováveis do aluno fazer? Como que o professor pode facilitar essa inferência? Uma outra estratégia seriam as conexões. Então, quais conexões você pode fazer com o texto? E daí são 3. Você faz uma conexão pré-leitura, que você introduz o assunto antes mesmo de poder ler o texto, para o aluno já estar preparado. Tem a conexão pós-leitura imediata, que é quando você lê e já faz os exercícios. E tem a conexão pós-leitura mesmo, que é uma conexão que já vai para o lado da inferência, que já trabalha com outro tipo de aprofundamento da leitura. Tem também
o monitoramento, que seria quais são os pontos da leitura que são importantes, então detalhar quais são os pontos principais da leitura. Então é uma série de estratégias que a gente pode utilizar durante a leitura do aluno. Quando eu digo leitura, eu digo num primeiro momento em voz alta e num segundo momento uma leitura individual, autônoma. Esse tipo de leitura ele pode ser trabalhado entre as aulas, durante algum conteúdo que você está dando, ou você pode também trabalhar esse tipo de leitura de formas diferentes, por exemplo, em grupos. Tem um grupo de alunos que ele tem dificuldade de fazer questionamentos da leitura. Então você junta aquele grupo durante pelo menos 50 minutos toda semana numa rotina, e eu te garanto que esses 50 minutos vão ser preciosos para outras aulas suas, porque eles vão deixar o aluno mais autônomo, ele vai estar ali desenvolvendo um tipo de estratégia de leitura que ele vai usar em outras matérias também. E a leitura a gente usa em todas as matérias, né? A gente usa em matemática para situação problema, usa em ciências, história, geografia, em português. Então tudo que a gente pedir ali para o aluno fazer em relação à leitura, ela vale para várias disciplinas, então é super válido. E você não está perdendo tempo de aula, na verdade você está ganhando o seu tempo mais para frente e você está ganhando em resultados para poder apresentar para os pais, para os seus relatórios, para os profissionais que também trabalham com as crianças e também em conselho de classe. Eu vou mostrar para vocês um tipo de material que ele é feito com estratégias de leitura. Por enquanto no site da loja eu tenho ele em formato de cartazes e tem em formato de exercícios. Então é uma série de cartazes que chama Cartazes para Melhorar a Interpretação, que você pode adquirir lá no site da loja no www.janelispolidori.com.br. E esses cartazes, cada um deles traz tanto as estratégias quanto algumas dicas extras que você pode trabalhar com os alunos. E quando você deixa evidente esses cartazes na parede, você reforça a aprendizagem dessas estratégias de leitura que eu tanto estou falando. E eu vou mostrar para vocês um exemplo de atividade com um dos cartazes, que é o outro material, Atividades para Melhorar a Interpretação. Ele faz parte desse material e eu vou mostrar para vocês como que funciona. Então aqui ó, no cantinho tem o cartaz referente, né, que é desse outro material que eu falei, e ele se chama Faça Conexões. Eu não trouxe o material inteiro, tá, do Faça Conexões, mas eu trouxe 2 páginas para vocês terem uma ideia. E como eu falei, quando a gente faz conexões, a gente tem 3 períodos. A gente tem a pré-leitura, a pós-leitura imediata e a pós-leitura mesmo. Então aqui no caso é um texto sobre o alho e eu faço uma pré-leitura, né, que é assim, o que o aluno já sabe, como que usa, quando, se sabe algum uso não culinário do alho e como que descreveria um alho. Então aqui eu já estou trabalhando bastante com o aluno sobre o assunto, para depois passar para o texto em si, que eu quero que ele tenha a aprendizagem dele. Então o aluno lê o texto, bem simpático sobre o alho, que fala sobre outros usos dele, além do culinário, e a gente faz mais conexões, tudo partindo do que eu falei, que é do cartaz do Faça Conexões. Então depois que o aluno faz essas conexões, eu tenho ainda uma terceira página, que ela vai trabalhar com as pós-conexões. E daí, enquanto ele faz todo esse trabalho, eu estou fazendo um aprofundamento, digamos assim, das aprendizagens dele de leitura. E ele vai estar consciente que ele está trabalhando as conexões de leitura, que antes ele nem sabia que existiam. Ele pode até ser um aluno que lê ou que decodifica, mas ele pode não ter consciência que durante essa leitura, essa interpretação, ele faz conexões. E a partir de um trabalho assim, eu consigo ampliar a rede dele de conhecimento e autoconhecimento, contribuindo para que ele possa, mais à frente, estudar mais autonomamente e ter consciência que ele tem que fazer esse tipo de conexão. Além disso, as estratégias de leitura ajudam a pessoa a se tornarem mais autônomas em outras áreas, como eu falei. E daí, se você achou interessante o assunto, você pode fazer o seguinte: você entra lá no blog, no link que eu vou deixar aqui embaixo, e você pode ler um pouco mais sobre o assunto. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Curta o vídeo se você gostou do assunto de estratégias de leitura e acha importante eu fazer outros vídeos. E até a próxima!